6 de novembro de 2019. O ar tá pesado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Num sítio, em Itaboraí, tá rolando uma operação policial de altíssimo risco. E não era uma batida qualquer, né? De jeito nenhum. Agentes federais e da elite da Polícia Civil cercando um esconderijo. O alvo lá dentro, bom, era o homem mais procurado do estado. O nome no topo de todas as listas. Tomás Jason Gomes Vieira. Isso. Mas, na rua, ninguém conhecia esse nome. Pro Rio de Janeiro, ele era uma sigla, quase um fantasma. 3N. E a morte dele naquela madrugada foi o fim de um capítulo, assim, muito sangrento e cheio de traições na história recente do crime carioca. Totalmente. Mas a questão que fica é, como é que um traficante, em tão pouco tempo, sobe para se tornar o mais procurado? E que rastro de sangue e traição ele precisou deixar para chegar lá? Olha, pra gente entender essa história, a gente precisa primeiro entender o cenário, o tabuleiro onde esse jogo foi jogado. Complexo do Salgueiro. Que não é só um conjunto de favelas, né? Tem uma importância estratégica. Exatamente. Não dá pra pensar no Salgueiro só como moradia. É um território estratégico, um porto para entrada de drogas, de armas e, historicamente, um bastião do Comando Vermelho, o CV. Certo. E nesse universo, existem regras não escritas. A principal delas é sobre lealdade. A lealdade é a moeda que faz tudo funcionar. A traição, por outro lado, ela tem um preço fixo. A morte. Inevitavelmente a morte. A história do 3N é a de alguém que testou essa regra até o limite. E é exatamente essa história que a gente vai analisar hoje, mergulhando fundo nas fontes da época, que são principalmente reportagens e alertas policiais. Juntas, elas contam essa história de poder, de um golpe de Estado dentro da facção e, no fim, uma caçada humana implacável. Isso aí. Então, para começar, antes de existir o 3N, existiu o 2N. E antes mesmo dele, o poder no Salgueiro tinha outro nome, certo? Quem mandava ali... O poder formal, o chefão mesmo, estava preso. O que é uma dinâmica bem comum. Mas no dia a dia, na rua, quem dava as ordens era o homem de confiança dele. Um traficante com um apelido bem conhecido, Schumacher. Schumacher. Ele era o gerente, então. Exato. Ele era, na prática, o gerente geral, a autoridade máxima que todo mundo via e temia no complexo. Entendi. E onde o nosso personagem, o Tomás, ou 2N, entra nessa história? Ele era só mais um soldado? Não, ele já era o segundo, o braço direito do Schumacher. Mas o que as fontes da época já indicavam era que ele era visto como, assim, extremamente ambicioso. Tinha uma energia nele, uma vontade de poder que talvez já incomodasse. E a dupla deles, Schumacher e 2N, era conhecida por ser discreta? Longe disso. Eles lideravam uma quadrilha que fazia questão de mostrar força. Eles eram extremamente violentos. E como eles mostravam essa força? As reportagens falam de uma onda de violência que aterrorizava a região. Exatamente. A especialidade do bando era o assalto a cargas. E não era coisa pequena. A gente está falando de roubos milionários de cargas de cigarros, eletrônicos. Coisas de alto valor. Altíssimo valor. Era uma indústria que financiava a compra de mais armas, mais soldados e permitia que eles controlassem a comunidade com mão de ferro. Fora os roubos, a lista de homicídios atribuída a eles era enorme. Mas teve um momento em que essa audácia deles ultrapassou todos os limites. Até para os padrões do Rio. Eles declararam guerra aberta ao Estado, não foi? Foi um ato de desafio sem precedentes. Eles passaram a oferecer uma recompensa pública, R$5.000, pela morte de cada policial que atuasse na área do Salgueiro. R$5.000? O que isso significa estrategicamente falando? Não é só sobre o dinheiro. Não, de forma alguma. Significa algumas coisas. Primeiro, é intimidação máxima. É um recado direto para a polícia. Esse território tem dono e entrar aqui vai custar vidas. Certo. Segundo, funciona como um marketing do terror. Espalha o medo, o que facilita a extorsão de comerciantes, o controle dos moradores. E terceiro, é uma ferramenta de recrutamento. Mostra para os mais novos que aquele bando é o mais poderoso, o mais destemido. A violência como propaganda. Uma sofisticada ferramenta de gestão e propaganda. Entendi. Então, enquanto essa guerra acontecia do lado de fora contra a polícia, as fontes sugerem que uma outra disputa muito mais silenciosa e perigosa estava rolando lá dentro, entre o Schumacher e o 2N. Exatamente. E aí que a história dá a primeira grande girada.
Porque no mundo do crime, a ambição de um subordinado direto é a maior ameaça que um chefe pode ter. É uma tensão constante. O chefe precisa dele, mas sabe que pode ser traído a qualquer momento. A qualquer momento. Ele sabe que aquele cara pode querer o lugar dele. E essa tensão explode da forma mais brutal possível. Um dia, o Schumacher, o chefe e mentor do 2N, simplesmente aparece morto. Executado. As circunstâncias, segundo as investigações, não deixavam dúvida nenhuma. Era uma execução interna, uma queima de arquivo. E claro, todas as suspeitas recaíram sobre a única pessoa que tinha tudo a ganhar com isso. O braço direito dele, o 2N. É um padrão trágico, mas que se repete muito. O que essa sucessão mostra, além da brutalidade, é uma possível falha no modelo de negócios do Comando Vermelho. Como assim? Diferente de uma máfia mais centralizada, o poder local em territórios como Salgueiro é tão grande que um gerente, como o 2N, pode simplesmente decidir que quer roubar a franquia toda para ele. A traição dele, nesse primeiro momento, expôs uma fraqueza da facção. E a tomada de poder foi imediata. Instantânea. A morte do Schumacher abriu o caminho. Quase da noite pro dia, o Tomás, o 2N, assume o controle total do complexo do Salgueiro. Ele se torna um novo dono do morro. O líder incontestável do CV ali. Exato. A traição nunca foi provada num tribunal, óbvio. Mas no Código das Ruas, a sentença já estava dada. E a manobra foi tão rápida que sinalizou para todo mundo que o 2N era um novo tipo de líder, disposto a fazer qualquer coisa para chegar e se manter no poder. Ok, então ele traiu o chefe, tomou o poder e se tornou uma figura ainda mais temida no Salgueiro, um nome forte no CV. A história podia terminar aí, né? Com ele reinando por anos. Podia, mas ele faz algo ainda mais chocante. É aqui que vem a grande virada. É o momento que define o legado dele. O ato que transformou ele de um traficante poderoso numa lenda do submundo. O traidor supremo. Ele já tinha o que queria, mas aparentemente não era o suficiente. O que exatamente ele fez? Em abril de 2019, meses depois de tomar o poder, um vídeo começa a circular e simplesmente explode o mundo do crime. Nas imagens, o 2N aparece com um fuzil, cercado de homens armados, e faz um anúncio. E o que ele anuncia? Ele declara que está abandonando o Comando Vermelho. E não só isso, ele anuncia que está pulando, na gíria, para a facção rival, o Terceiro Comando Puro, o TCP. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Depois de matar o próprio chefe para virar o líder do CV no Salgueiro, ele decide entregar tudo pro inimigo. Parece loucura, né? Qual é a lógica por trás de uma jogada tão arriscada? Pular de facção é a maior traição que existe no Código do Crime. É o equivalente a um general desertar no meio da batalha e levar as tropas de segredos pro inimigo. A lógica é quase sempre a mesma. Uma promessa de mais poder, mais autonomia ou, principalmente, mais dinheiro da facção rival. O TCP prometeu algo para ele. Provavelmente prometeu o controle de mais áreas e uma fatia maior do lucro, menos pedágio para a cúpula. Ele apostou tudo, achando que podia virar o jogo em São Gonçalo. E para marcar essa traição, ele até muda de nome, certo? Exato. É um ato simbólico, mas com um poder imenso. Ele deixa de ser o 2N, do Comando Vermelho, e passa a se chamar 3N. O 3 é uma referência direta ao Terceiro Comando. Ele estava tentando dar um golpe de Estado. Basicamente isso. Ele tentou arrancar um dos territórios mais lucrativos e históricos do CV e entregar de bandeja para os inimigos. Ao fazer isso, ele colocou um alvo gigantesco nas próprias costas. Ele agora não era só caçado pela polícia. Agora ele era o inimigo mortal número 1 da antiga facção. E quais foram as consequências imediatas? O plano dele de entregar o Salgueiro pro TCP deu certo. Falhou miseravelmente. O Comando Vermelho não ia entregar um dos seus principais redutos sem lutar. A resposta foi imediata e avassaladora. Uma guerra? Uma guerra total. O CV mandou centenas de traficantes de outras comunidades, um verdadeiro exército, para tentar retomar o Salgueiro. O complexo virou uma praça de guerra, com tiroteios diários que aterrorizaram a vida de milhares de moradores inocentes. Ou seja, ele não só virou um alvo, como jogou a comunidade que ele controlava no caos absoluto. Exatamente. E do ponto de vista estratégico, foi um erro fatal. Ao trair o CV,
porque o 3N perdeu algo crucial que o mantinha seguro: a vasta rede de proteção, esconderijos e informações que uma facção como o CV oferece. Ele ficou isolado. Completamente isolado com seu pequeno grupo. Continuava poderoso e armado, claro, mas agora estava encurralado, lutando em duas frentes: contra a polícia e contra um exército de ex-aliados com sede de vingança. E é nesse contexto de guerra total que o nome dele explode. De um traficante conhecido em São Gonçalo, ele vira o criminoso mais procurado de todo o estado do Rio. Sim, o Disque Denúncia lança cartazes, oferece recompensas cada vez maiores. Ele era oficialmente o inimigo público número 1. E estar no topo dessa lista acelera o fim, imagino. Com certeza. Significa que todas as agências de inteligência, todas as forças de segurança estão focadas em uma única pessoa. Cada passo é monitorado, cada boato é investigado com prioridade máxima. O círculo começou a se fechar. Ele ficou sem ter para onde correr. O mundo dele ficou muito pequeno, muito rápido. O que nos leva de volta àquela madrugada de 26 de novembro. Como eles finalmente o encontraram? Foi um trabalho de inteligência. A operação que o matou foi uma ação conjunta da CORE, a elite da Polícia Civil, com a Polícia Federal e apoio da PM. Eles receberam a informação de que o 3N não estava no Salgueiro, mas sim escondido num sítio em Itaboraí. Uma área mais afastada. Exato. As equipes cercaram o local de madrugada e na abordagem foram recebidas a tiros. O confronto foi intenso. No final, o 3N e pelo menos 5 dos seguranças dele foram mortos. Era o fim da caçada. Se a gente conecta os pontos, a morte dele parece inevitável. Foi o resultado direto das escolhas dele. A mesma ambição desmedida que o levou a trair e matar o Schumacher foi a que o levou a trair a facção inteira. Essa última traição foi um erro de cálculo que selou o destino dele. Ele se superestimou e subestimou a fúria da organização que ele abandonou. Ao se isolar, se tornou um alvo fácil demais. Exato. Então, o que a gente tem é essa trajetória vertiginosa. De um traficante ambicioso na sombra do chefe, a um líder impiedoso que tomou o poder com uma traição, depois um traidor notório que tentou dar um golpe no crime organizado e, finalmente, o alvo número 1 numa caçada que acabou com a morte dele. É isso. O fim do 3N foi o fim de um homem, mas não o fim do conflito pelo controle do Salgueiro. Nem de longe. De forma alguma. E aqui acho que fica uma reflexão final um pouco mais ampla. A morte de um líder como o 3N, por mais violento que ele fosse, não apaga a estrutura que o criou. Pelo contrário. Cria um vácuo de poder. Exatamente. A grande questão que as fontes nos deixam não é tanto sobre quem ele foi, mas sobre as consequências da queda dele. E o que isso significa na prática? Significa que a história raramente termina com a morte de uma pessoa. E a pergunta que fica para a gente refletir é: a eliminação de uma figura tão proeminente resolve o problema da violência ou pode até piorar? Ao criar esse vácuo de poder, será que a queda de um único rei não acaba convidando a um caos ainda mais imprevisível, com vários líderes menores e igualmente ambiciosos surgindo das cinzas para lutar pelos destroços do reino?